Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância Unimes Virtual. Sou o professor Alexandre e estou acompanhando vocês na disciplina Contabilidade aplicada ao setor público. A contabilidade, essa ciência social aplicada, cujo jargão está voltado para o campo de aplicação. Por isso que nós dizemos contabilidade aplicada ao setor público, porque ela está voltada para os ditames e regramentos contábeis da administração pública. Lembrando que a nossa web aula ela é um plus para aquele conhecimento que já está disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem e também é uma oportunidade onde professor e aluno possam se encontrar no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse espaço virtual, nesse tempo pré-agendado. Mas, como nós sabemos que nem todos podem estar neste período, neste momento, porque na educação à distância vocês podem decidir o melhor tempo, o melhor espaço para vocês poderem fazer o seu processo de aprendizagem. Esta web aula está sendo gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. E caso ainda tenha restado dúvidas, vocês poderão me encaminhar via caixa de atendimento ou caixa de mensagens, tá? Então, por hora, agradeço a vocês que puderam estar comigo, disponibilizaram um tempo do seu dia para ficar aqui comigo e vamos falar um pouco sobre as funções do orçamento público. O orçamento, seria uma das peças de planejamento, junto com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, da maior importância. O orçamento ele surge a partir da Constituição Federal de 1988, que foi uma constituição inovadora à sua época, porque ela já gerou, fomentou ah, a parte de planejamento e orçamento como elos de uma mesma ligação. O orçamento ele evoluiu ao longo do seu tempo, né? Passando de um mero instrumento de gastos à percepção de que ele precisava estar associado a planejamento, baseado em indicadores, objetivos que pudessem ser avaliados. E assim você verificar o resultado da aplicação dos recursos públicos. Então, que seria o orçamento público? Para começar, para atender o princípio da legalidade, ele é uma lei, né? Então, o orçamento ele é construído no exercício, para sua execução no exercício seguinte. A sua construção é privativa do Poder Executivo, mas quem analisa, avalia, propõe melhorias e depois devolve na forma de lei é o Poder Legislativo. Então, ele é um instrumento de gestão de maior relevância e também o mais antigo da administração pública. No princípio, ele era utilizado para organizar os recursos financeiros, sem muita ideia de planejamento, como eu disse. Arrecadava-se e gastava-se naquilo que precisava, mas não se preocupava-se muito em saber se aquilo que estava sendo gasto era efetivamente trazia benefícios à sociedade. Ele expressa num determinado período ou programa a atuação do governo, discriminando receitas e despesas. Na prática, também opera como ferramenta de planejamento de curto prazo. O orçamento ele tem vigor por um ano, né? Então é o que nós chamamos de um exercício financeiro, que ele coincide com o ano civil, ou seja, o orçamento ele é executado a partir do dia 1º de janeiro e finaliza no dia 31 de dezembro. Tudo aquilo que foi empenhado dentro do orçamento, e empenho da despesa é autorização. Então, a despesa pública ela tem três fases. A primeira é a autorização, que é o que nós chamamos de empenho, a liquidação, que é a verificação daquilo que foi adquirido com aquilo que foi solicitado, e por fim, o pagamento, que é quando é a entrega do recurso ao credor. Então, né? Ela fica toda essa execução dentro deste período. E aquilo que não foi pago, mas foi empenhado, ele tem o direito de pagar, só que essas despesas passam para o exercício seguinte, a título de restos a pagar daquele orçamento. Apresenta algumas informações utilizadas em análise macroeconômicas. Então, o orçamento, ele é acompanhado.
né, por toda a sociedade, pelos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, como o Ministério Público, o próprio Legislativo, e é prestado contas, de acordo com a lei, a cada quadrimestre no Legislativo. Então, os recursos são prestados contas a toda a sociedade. Então, o orçamento público, como eu disse, ele é uma lei, ele é composto pelos orçamentos fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento das estatais. Ele tem que estar compatível com as outras peças de planejamento, como eu disse, o plano plurianual, que é aquela peça macro, é uma peça que tem uma vigência, ela vigora por 4 anos, sendo que ela pega os 3 últimos anos de uma gestão e o primeiro ano da gestão seguinte, objetivando que não hajam quebra de ações, assim que o governo possa perpetuar. Depois do Plano Plurianual, ou PPA, nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que nela constará o anexo de metas e riscos fiscais, e também a Lei de Diretrizes Orçamentárias, como o próprio nome diz, diretrizes, ele vai nortear a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Esta sim, a LOA, ela estima a receita e fixa a despesa para um exercício financeiro. E por que que no texto da lei aparece assim, estima a receita e fixa a despesa? Porque nós temos um regime contábil diferenciado na administração pública, que é o que nós chamamos de regime misto de contabilidade. O que que diz o regime misto de contabilidade? A receita ela é reconhecida pelo regime de caixa, ou seja, ela só é reconhecida contabilmente a partir do momento que ela é arrecadada e entra nos cofres públicos. Já a despesa, ela é fixada porque a despesa ela é reconhecida pelo regime de competência, ou seja, a partir do momento que ela é autorizada ou empenhada, ela já é reconhecida, independente de ter sido paga. Então, regime de caixa para receita, regime de competência para despesa, que é o que chamamos de regime misto de contabilidade. Então, ela é uma lei que estima a receita e fixa a despesa, cujo projeto de lei é iniciativa, é privativo, tá, do Poder Executivo e tem que ser encaminhado ao Congresso ou ao Legislativo até 31 de agosto e devolvido para a sanção presidencial até o fim da sessão legislativa, que ocorre mais ou menos em finalzinho de novembro. Então, por mais que o poder executivo não inicie a construção da lei orçamentária anual, ela não pode ser iniciada por outro poder. Ela é privativa do poder executivo. O poder legislativo vai fazer, como eu disse, a leitura, as análises, passar por Câmara Técnica, propor melhorias e correções e devolve ao executivo para a execução dessas melhorias ou correções, que devolve ao legislativo e que, se aprovado, é devolvido ao executivo na forma de lei para sua execução no exercício seguinte. Como nós falamos de construção no exercício para execução no exercício seguinte, nós temos que, numa economia instável, essa construção pode ter problemas. Por isso, a LOA, a Lei Orçamentária Anual, ela não é uma peça rígida, tá? Então, existem formas de você revisar e avaliar e fazer mudanças na lei orçamentária durante seu curso, né? Durante sua execução. É o que nós chamamos de créditos adicionais, que são mecanismos que permitem você colocar mais recursos para aqueles que foram subestimados, né? E no caso de que os recursos estejam superestimados, você ainda pode promover contingenciamento na lei orçamentária anual. Na Constituição Federal de 1988, como eu disse, ela foi uma constituição inovadora, famosa por fomentar essa ideia de planejamento e orçamento como elas de uma mesma ligação.
Então, a sua existência está prevista constitucionalmente, o orçamento público, materializada anualmente numa lei específica que estima a receita e fixa a despesa para um determinado exercício. Então, este é o texto legal. Então, toda vez que você for na transparência de qualquer sítio da administração pública, você vai verificar essa frase, essa linha, né? É uma lei que estima a receita e fixa a despesa. Por causa dessa característica, as despesas só poderão ser realizadas se forem previstas ou incorporadas ao orçamento. Então, a despesa ela é orçamentária ou extra-orçamentária se incorporada ao orçamento, que é aquelas autorizações legislativas que você faz no curso da sua execução orçamentária, né, revisando o orçamento. Então, o- eu posso revisar o orçamento? Sim, eu devo revisar o orçamento durante sua execução, mas qualquer mudança será necessário autorização legislativa. E quando nós falamos em funções do orçamento, o orçamento ele também modifica a economia. Quando falamos em funções do orçamento, estamos nos referindo a quê? Às funções econômicas do Estado, onde o papel do Estado, ele, né, por meio da gestão pública, ele pode fazer mudanças no país. Nós temos três funções principais. Nós temos a função alocativa, que ela promove, né, o ajustamento ou alocação de recursos, como o próprio nome já diz. Nós temos a função distributiva, que ela promove o ajustamento na distribuição de renda. E a função estabilizadora, que ela promove a manutenção da estabilidade econômica, que é o que eu disse a vocês. As funções do orçamento, elas estão atreladas às funções de economia no país. E essas funções, elas ocorrem com o contingenciamento de tributos, com receita. Então, elas interferem na economia de um país a fim de que, né, atinjam uma melhor distribuição de renda, que possa sanar alguns danos da economia. Então, o orçamento no governo, ele tem essa função. A função alocativa. Vamos ver um pouquinho mais do que seria essa função alocativa. A função alocativa, ela corresponde à atuação dos governos na complementação da ação de mercado. Então, ela influencia no próprio mercado quando falhas no sistema econômico são detectadas. Sem que o mercado consiga dar conta, o Estado entra, né, com a capacidade de alocar ou disponibilizar recursos para corrigir essas possíveis distorções. É quando nós vemos que o governo ele dá incentivos, né, a determinados segmentos da economia, ou com a diminuição de tributos, né, ou com a promoção de, como é o caso de contrate menores, menor aprendiz, né, e o governo te dá um auxílio. Um exemplo clássico é quando o Estado detecta a existência de monopólios, né, ou seja, pequenas empresas que dominam o mercado, que causam sobrepeso ao conjunto de consumidores, porque você não tem concorrentes, e nesse caso o Estado também ele atua para aumentar a concorrência ou até mesmo assumir a atividade e tornar o monopólio público, sempre no sentido de preservar o poder de compra, né, dos cidadãos. Então, a função alocativa, em resumo, ela visa a promoção de ajustamento na alocação de recursos. O seu principal, eh, a sua principal meta é atingir o mercado. É o Estado oferecendo determinados bens e serviços necessários e desejados para a sociedade e pela sociedade. Então, um outro exemplo é incentivar certos setores concedendo anistias
de dívidas. Então, a função locativa, ela tem como atingimento o próprio mercado. E a função distributiva, ela está mais voltada, né, para a distribuição de recursos públicos, né, para que modifique a renda. Então, essa função ela refere-se à capacidade do Estado de cobrar impostos de determinados setores para disponibilizados em setores mais necessitados. Então, a receita pública ela advém de tributos, né? Então, toda a receita pública ela é uma receita tributária, ou seja, ela vem de impostos, taxas, contribuições de melhorias. E por meio desta função é que o Estado realiza a organização da distribuição de renda, resultante dos fatores de produção, capital, trabalho, terra, e a venda de serviços desses fatores no mercado. Na prática, é o governo se utilizando do orçamento para promover políticas de distribuição de recursos públicos como forma de tentar resolver problemas sociais e econômicos, fomentando emprego por meio dos recursos públicos. Um exemplo aqui, os instrumentos mais utilizados são sistemas de tributos e transferências, que é o que o governo consegue manipular. Por exemplo, imposto de renda, quanto maior o salário, mais se paga. Quanto menor, né, a renda, menos se paga. É o que nós chamamos de isonomia de poder. E aí, esses que pagam mais, ou que pagam todos que contribuem, né, eles estão contribuindo para a transferência de políticas públicas, como é o caso do Bolsa Família. Então, a função distributiva visa combater os desequilíbrios regionais e sociais, promovendo o desenvolvimento de regiões e classes menos favorecidas. Visa a promoção de ajustamento na distribuição de renda. E a função estabilizadora? Já vimos a função alocativa, a função distributiva e agora a função estabilizadora. Por fim, esta função, que é chamada de estabilizadora, e o próprio nome já, né, nos remete à função de estabilizar algo, relaciona-se ao uso da política pública orçamentária com o objetivo de manter o pleno emprego, a estabilidade econômica e o controle de preços. Ela pode se manifestar diretamente através de variação dos gastos públicos em consumo e investimento, bem como indiretamente pela redução das alíquotas de impostos, que eleva a renda disponível do setor privado. Então, mais uma vez, quando o governo ele decide mexer na economia de um país, seja para ajudar, né, ou seja para ter mais recursos, a principal arma dele é o tributo, né, que é o que ele tem ali para poder arrecadar. Então, se o governo precisa de mais recursos, mais tributos. Se o governo quer ajudar a política de um país, manipula os recursos com redução de alíquotas, com anistia, tendo essas funções, seja ela alocativa, distributiva ou estabilizadora, mas sempre é por meio do manuseio, né, do tributo. Então, a função estabilizadora, ela manter, né, ela visa manter a estabilidade econômica, diferenciando-se das demais outras funções, pois ela não tem como objetivo a destinação de recursos, e sim manusear alíquotas de tributo. Combate o desemprego e a inflação, pois empresas que têm seus recursos, seus tributos reduzidos, conseguem contratar mais. Por exemplo, as, eh, as concessionárias de carros, né, os pátios cheios, né? Então ela promove a diminuição da alíquota de venda dos carros e aí você consegue vender mais. O campo de atuação dessa função é principalmente a manutenção de elevado nível de emprego e a estabilidade dos níveis de preço, né? E aqui só para vocês, né, a título de saiba mais,
essa questão ela também é cobrada bastante em concursos públicos, né? Aqui eu tenho uma questão da FGV, é uma questão de 2014, que ela fala o seguinte: a intervenção do governo sobre o crescimento das despesas privadas e governamentais de consumo ou de investimento por meio do controle dos gastos públicos, dos créditos e do nível de tributação relaciona-se a qual função? Tá? Peço que vocês pensem aí mentalmente, né? Pelo que nós vemos das três funções, estabilizadora, distributiva e alocativa, né? E nós vimos que esta política é uma política estabilizadora. Por quê? Porque ela fala do controle dos gastos públicos e não da disponibilização de recursos. Lembra que quando eu disse que a função estabilizadora ela se diferenciava das demais porque ela não injetava recursos no mercado? Então, a função estabilizadora ela se dá pelo meio do contingenciamento dos gastos públicos, né, ou por créditos do nível de tributação, ok? E nós chegamos ao final da nossa web aula de hoje. A nossa proposta é que ela seja uma aula rápida para que vocês possam ter um contato maior com o professor e também com a matéria, ok? Peço que vocês, caso tenham restado dúvidas, críticas, sugestões, me encaminhem via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Por hora, deixo os meus votos de grande agradecimento a vocês. Fiquem com Deus e até uma próxima.